Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu Cruz, sou terapeuta holística e facilitadora de consciência, de Access. Eu vou trazer hoje aqui para vocês uma percepção que mudou completamente depois dessa experiência. Então, dentro da barra de Access, para quem não conhece, ou mesmo quem conhece, deve saber que nós tocamos 32 pontos na cabeça das pessoas que recebem. Barra de Access é sobre aprender, ensinar o corpo novamente, o corpo, a mente receber. Porque a gente fica, é muito bom a gente receber as coisas, mas o quanto que a gente está realmente disponível e receptivo a receber as coisas que o universo traz pra gente, as oportunidades. E a gente fica muito preso nessa questão que é um dos pontos que nós tocamos na cabeça, que é a forma e estrutura. Como que eu vou receber determinada coisa na minha vida, aquilo que eu desejo. Então, muitas vezes a gente fica preso no como. E isso é uma forma e estrutura, porque eu penso que uma determinada coisa ela só vai chegar na minha vida se ocorrer de uma determinada forma, com uma determinada estrutura. Se eu estou aqui, para chegar aqui, eu preciso passar por todo um caminho. Só que o que acontece é que a nossa mente, ela é muito fascinante, é incrível como que ela funciona, mesmo quando a gente não está prestando atenção. Então, nesse exato momento, por exemplo, o seu coração ele está batendo, você está respirando, as suas células elas estão se regenerando e você nem sabe como isso está acontecendo e nem precisa saber. Da mesma forma, muitas outras coisas podem acontecer e vir para a sua realidade de uma forma que não necessariamente a sua mente vai entender e saber como, naquele momento, aquela determinada coisa vai acontecer. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma história que aconteceu comigo, de uma experiência pessoal, para ver como ilustrar como que as coisas elas acontecem, como a gente tem uma previsão de como as coisas deveriam acontecer, mas que pode acontecer de uma forma totalmente diferente e tá tudo bem. Então, a história é, a gente tem todo um roteiro e uma forma e uma estrutura que a gente quer que as coisas aconteçam. E eu estava na praia com o meu filho menor e, apesar de estar frio, era uma praia linda, um dia de sol muito bonito, não estava quente, mas era um dia de sol muito lindo, e na minha mente as coisas tinham que acontecer de uma determinada forma. Ele já estava há muito tempo jogando no celular, e eu falei, bom, agora chega um pouco, vamos andar na praia. Com aquela mente de que ele ia andar comigo na praia e fazer as coisas exatamente da forma que eu queria. Eu quero caminhar, não quero que corra, não quero que pule, não quero que, né? Aquela coisa. Então, ele já não queria ir, né? Ele queria continuar no celular. Eu convenci ele, falei, não, chega agora um pouco desse celular e vamos fazer uma caminhada, vamos ficar um pouco junto e aproveitar a natureza, que é para isso que nós estamos aqui. E ele foi emburrado. E quando chegou lá, ele fez tudo que uma criança faz e um menino faz. E aí, então, ele começou lá a pular e começou a se distanciar de mim, eu chamando ele para ficar perto de mim. Bruno, vem aqui, porque eu queria ter aquele contato com ele. Mas veja, muitas vezes a forma que eu tenho na minha mente de que a diversão é dessa forma, para outra pessoa é de uma outra forma, totalmente diferente. E na mente dele, criança, menino, querendo correr, querendo fazer as coisas, bravo também, né? Ainda bravo, porque não queria ter ido. Enfim, eu comecei a observar aquilo e aí a gente chega naquela conclusão. A única coisa que eu posso controlar sou eu mesma e as minhas emoções. Ele já está aqui, ele já fez o que eu pedi para ele, né? Só que agora eu não posso simplesmente fazer com que ele se comporte da forma que eu quero que ele se comporte. Eu tenho que saber ali agir e responder, ter uma resposta emocional diante do comportamento dele e perceber ali o que faz bem para ele, o que
da forma que ele está se sentindo conectado e aproveitando o momento. E nisso ele foi se distanciando, tinha pedras na praia, como se fossem rochas, na verdade, e ele começou a subir nas rochas e começou a pular de uma rocha para outra. E eu gritando o nome dele, não faz isso, tal, só que eu percebi que ele já estava fazendo meio que para me desafiar. Aí eu falei, quer saber? Eu estou aqui neste lugar, o que eu posso fazer? Controlar a mim mesma, eu quero me divertir, eu quero me conectar comigo mesma, eu quero ficar bem e respeitar também o momento do meu filho. Então, gente, é isso que a gente precisa fazer, saber que o que a gente controla somos nós mesmos, as nossas emoções. Claro, a gente observa as coisas que estão fazendo e, na medida, a gente vai ali interferindo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa soltar esse como, essa forma e a estrutura de que as coisas precisam acontecer de uma determinada forma para eu ter o resultado. Nesse caso, era um tempo alegre, feliz com o meu filho. Então, falei, ele está fazendo as coisas dele, ele é um menino, ele quer correr, ele quer pular, ele quer se desafiar, ele quer ter uma aventura. Eu quero ter um momento de paz, de conexão, de ouvir o mar, de sentir o vento, e tá tudo bem. Deixa eu fazer o meu papel, que é observar ele, mas ao mesmo tempo confiar nele e confiar em mim, no meu processo, na educação que eu dei para ele. E a educação que eu dei para ele ele tem que saber os limites dele. Nisso ele foi se distanciando e pulando, e eu só olhando aquilo, mas ao mesmo tempo respirando. E eu falei, agora, a partir de agora, Senhor, né, conversando com Deus, meu eu interior, eu confio na educação que eu dei para meu filho, eu confio que todos os seres de luz estão acompanhando meu filho, e que ele vai realmente se divertir, ele vai saber que eu não quero ter o controle total sobre ele. Sim, ele precisa me obedecer, eu sou a mãe dele, eu tenho autoridade sobre ele, porém, eu não vou simplesmente tolir, né? Ser uma pessoa que vai reprimir as ações e as vontades dele, deixar ele agir dentro das coisas que ele tem que saber também onde são os limites dele, que cada passo que ele dá pode ser que ele caia, pode ser que ele tenha sucesso. Então eu permiti esse momento para que meu filho pudesse também reconhecer essa força interior que ele tem e esse poder de escolha que ele tem, se ele vai ouvir ou se ele vai continuar no caminho dele. E assim eu permiti, e ele foi se distanciando cada vez mais, chegou um ponto que eu já não ouvia mais, mas trabalhando em mim e aproveitando o meu momento. Realmente eu posso dizer que eu aproveitei o meu momento, eu tive meu momento de conexão, e ainda foi uma surpresa maior, porque eu percebi que ele também chegou um momento que eu olhava, que ele já estava bem longe, assim, ele olhava para trás, tipo, cadê a minha mãe? Nossa, minha mãe tá agindo diferente do que ela geralmente age. Ela estaria aqui falando, volta pra cá, menino, vem pra cá, querendo me controlar totalmente. Ela tá deixando eu ir. Então eu vi que ele percebeu eu percebi que ele olhava para trás e meio que, nossa, minha mãe tá me deixando ir. E eu deixei ele ir, e ele foi. Depois ele voltou, e aí ele voltou mais leve, ele já não estava mais emburrado, porque ele percebeu que o meu objetivo ali nunca foi controlar ele totalmente, não deixar que ele vivesse as coisas. Eu queria que, o que eu quero é que ele não se machuque. E essa permissão de ele mesmo encontrar os limites dele, de deixar ele ir e descarregar esse momento de que, num primeiro momento ele queria ficar assistindo no celular, jogando no celular, mas depois ele ter esse contato com a natureza, ele se desafiar, e a diversão para ele era realmente pular ali nas pedras, era ter uma aventura diferente do que para mim era diversão com ele. Era ficar mais quieta, mais conectada, sentindo o mar, sentindo o vento. Então veja, são duas formas de ver a mesma situação e vivenciar a mesma situação, só que formas totalmente diferentes.
com estruturas totalmente diferentes. E se eu simplesmente ficasse, ele precisa agir dessa determinada forma, ele precisa fazer as coisas dessa determinada forma, porque senão eu não vou ficar bem, ai, que menino, esse menino é isso, esse menino é aquilo, ele não obedece, o quanto de energia eu não estou colocando naquilo e moldando a forma que o meu filho vai se apresentar em futuras situações de vida realmente, porque onde, né, eu coloco a minha energia, a forma que eu enxergo e vou cada vez mais alimentando, essa pessoa é assim, essa pessoa faz dessa forma, essa pessoa, sabe, repetindo, eu vou reforçando dentro do meu cérebro, dentro da minha mente, na minha visão, de que as coisas são dessa forma e acontecem de uma determinada forma. E aí depois dá mais trabalho para desconstruir tudo isso. E deixando livre da forma que eu deixei, se atentando, né, para esse momento de criação e de vivência e de recebimento de uma forma e estrutura totalmente diferenciada daquilo que eu tinha num primeiro momento imaginado, abriu novas possibilidades que ele saiu satisfeito e eu também saí muito satisfeita. Então nós dois ali experienciamos um mesmo momento de formas diferentes, com estruturas diferentes, mas nós dois saímos felizes e temos essa memória um do outro. Eu tenho a memória de que meu filho, ele foi desafiador e que ele conseguiu ali, eu vejo nele, né, essa confiança, esse saber até onde ele pode ir, até onde ele conseguiu ir, se desafiando. E ele, por outro lado, também com certeza mudou a visão sobre ele de que talvez, minha mãe, ela é controladora, ela quer que eu aja sempre da determinada forma, se eu não agir da forma que ela quer, ela é assim, assado. Então, tudo isso molda a nossa vida. E aí fica a reflexão para você, né? Como que você está se colocando para as pessoas, para as situações no mundo, e talvez aí limitando o seu recebimento, a forma como que você vai receber, justamente porque você quer que as coisas aconteçam como um script que foi criado na sua cabeça, ou que você precisa ter um passo A para ir para o B, para o C, para o D, para chegar ali num determinado local. Quando na verdade, esse soltar esse controle, muitas vezes é importante o quê? Você ter claro na sua mente o que você deseja. No meu caso era ter um momento com o meu filho, um momento de distração, um momento com a natureza, um momento de integração entre eu e ele. E por mais que nós dois não estivéssemos juntos, ali a todo momento nós estávamos juntos, cada um dentro da sua verdade e dentro da sua essência, com a liberdade de se expressar da forma que a gente achou que era mais integrativo mesmo com aquele cenário que nós estávamos. Então, todos os lugares em que você tenha criado que as coisas precisam ser ou não ser de uma determinada forma, de uma determinada estrutura, para que você possa receber e atingir um determinado objetivo, você vai destruir, descriar tudo que isso é e representa? Fica aí o convite para você.